Existe um tipo de jogador que engana todo mundo. Não porque ele seja discreto, mas porque ele parece errado para o futebol moderno. Sem explosão, sem drible plástico, sem físico dominante. Um jogador que, se você assistir por 5 minutos, vai achar que está no lugar errado, fazendo o esporte errado. Agora imagine descobrir que esse mesmo jogador venceu mais títulos do que Cristiano Ronaldo. Distribuiu mais assistências do que De Bruyne, Xavi e Iniesta. Decidiu Copas do Mundo, humilhou gigantes do futebol mundial e construiu uma das carreiras mais vitoriosas da história. Tudo isso sem nunca parecer especial aos olhos de quem só olha highlights. Esse é o paradoxo chamado Thomas Müller. Enquanto o futebol se apaixonava por velocidade, força e estética, Müller construiu sua carreira sendo o oposto de tudo isso. Ele não vence adversários no drible, não impõe respeito no físico, não encanta em compilações de skills. Ainda assim, ele está sempre no lugar certo, na hora certa. E isso não é coincidência. É tática misturada com genialidade. Durante anos, jornalistas, treinadores e analistas tentaram explicar por que ele funciona. Muitos falharam. Outros desistiram. Porque quanto mais você observa, mais desconfortável fica admitir. Talvez o problema não seja Müller. Talvez seja a forma como entendemos o futebol. E o mais inquietante de tudo, a história dele começa de um jeito tão improvável que, se você não soubesse onde isso vai dar, acharia que estamos falando de um erro estatístico. Agora você vai entender como um garoto aparentemente sem talento, ignorado até no próprio time, deu o primeiro passo para se tornar o jogador mais subestimado e mais decisivo da sua geração. Se você estivesse naquele campo naquele dia, provavelmente não teria anotado o nome dele. Nem os olheiros anotaram. Em um time juvenil comum, de uma cidade pequena perto dos Alpes, havia um garoto magro demais, desengonçado demais, comum demais. O tipo de jogador que passa despercebido até em peneira de clube regional. Seu nome não ajudava em nada. Thomas Müller, estatisticamente o nome mais comum da Alemanha. Não era novo Zidane. Não é que, enquanto ninguém prestava atenção, ele fazia algo que não encaixava com a imagem que transmitia. Marcava gols em uma frequência absurda. Não gols bonitos. Não gols de placa. Gols estranhos. De canela. De rebote. De posicionamento. De antecipação. Gols que davam a sensação incômoda de que o adversário tinha errado, quando, na verdade, Müller tinha provocado o erro. Diziam que ele não tinha talento. Mas talento para quê, exatamente? Na infância, a coisa mais curiosa que seus pais contavam não era sobre futebol, e sim que ele aprendeu a falar antes de aprender a andar. Um detalhe aparentemente irrelevante, até você perceber que Müller sempre pensou o jogo antes de executá-lo. Ele não reagia, ele antecipava. Quando os olheiros do Bayern finalmente apareceram naquela cidade de pouco mais de 2.000 habitantes, o nome dele não chamava atenção na fila anterior àquela avaliação. Müller havia marcado 120 dos 170 gols do time. Exagero? Talvez. Mas o fato é que naquele dia ele desmontou qualquer dúvida em minutos. O Bayern o levou. E aí começou o verdadeiro problema. Durante 8 anos na base, treinadores quebraram a cabeça tentando entender o que ele era. Ele não se encaixava em posição nenhuma. Não parecia evoluir fisicamente. Não ficava mais bonito com a bola. E mesmo assim, continuava decidindo jogos. Era como se o futebol... Lista de transferências. Até que um treinador caiu na armadilha certa. Ou errada, dependendo do ponto de vista. Porque há jogadores que impressionam no primeiro toque. Müller não é um deles. Como um jornalista escreveu certa vez, você precisa vê-lo como um técnico enxergou o que ninguém via, mudou tudo em uma única frase, e transformou aquele garoto sem talento em uma ameaça impossível de marcar. A frase foi curta, quase banal, mas mudou tudo. Comigo, o Müller sempre joga. Louis van Gaal não pediu paciência, não prometeu evolução física, não tentou enquadrá-lo em um molde tático tradicional. Ele simplesmente entendeu algo que ninguém tinha tido coragem de assumir. Thomas Müller não precisava melhorar para funcionar.
O jogo é que precisava ser lido de outra forma. Até ali, Müller somava minutos irrelevantes, figurava em listas de saída e parecia destinado a ser mais um nome esquecido da base do Bayern. Em uma temporada inteira, havia recebido pouco mais de 20 minutos em campo. De uma hora para outra, passou a jogar todas as partidas da Bundesliga. Não por caridade, por necessidade. E a resposta foi imediata. Gols, assistências, decisões em jogos grandes. Não porque Müller tivesse virado outro jogador, mas porque o sistema finalmente deixava ele ser o que sempre foi. Contra rivais diretos, marcou o gol do título. Na Copa da Alemanha, terminou como artilheiro. Na Champions League, apareceu quando o Bayern mais precisava, em estádios hostis, em noites que definem carreiras. Ainda assim, havia algo desconfortável para quem assistia. Ele continuava parecendo estranho. Continuava correndo torto. Continuava finalizando de maneiras improváveis, e isso confundia os adversários e os próprios analistas. Quando chegou à seleção, a situação era ainda mais delicada. A Alemanha vivia uma crise de atacantes. O próprio Gerd Müller, lenda absoluta, criticava publicamente a geração atual. E então ele fez algo inesperado. Indicou Thomas Müller para a Copa do Mundo. Um garoto com um jogo pela seleção. Um nome que não vendia confiança. Joachim Löw hesitou, mas cedeu. No jogo de estreia, Müller precisou de minutos para provar que não estava ali por acaso. Assistiu. Marcou. Voltou a assistir. Salvou a Alemanha da eliminação na fase de grupos. E nas oitavas de final, deixou o mundo em silêncio. Contra a Inglaterra, ele apareceu onde ninguém estava. 2 vezes. Em poucos minutos, acabou com qualquer esperança de reação. Não foi força. Não foi velocidade. Foi espaço. Um espaço que só ele parecia enxergar. Ao fim da partida, jornalistas tentavam entrevistá-lo. Müller só queria cumprimentar a avó. E se ainda restava dúvida sobre quem ele era, bastou o jogo seguinte. Quando um craque rival o subestimou publicamente, Müller respondeu da única forma que conhecia. Gol em 3 minutos. Sem alarde, sem pose. Ele terminou aquela Copa com a chuteira de ouro aos 20 anos. E mesmo assim, muita gente ainda não entendia o que tinha acabado de acontecer. Porque o mais estranho não era ele estar ali. Era perceber que aquilo parecia apenas o começo. Algo curioso é, porque ninguém conseguia definir a posição de Müller, como ele reinventou o jeito de atacar. E por que, mesmo dominando o futebol europeu, continuou sendo tratado como um enigma. Mesmo depois de tudo aquilo, Thomas Müller ainda não cabia em nenhuma prateleira. Não era centroavante. Não era meia. Não era ponta. Analistas discutiam, estatísticas confundiam, e treinadores rivais sabiam apenas de uma coisa: quando Müller estava em campo, algo sempre dava errado para o outro lado. Ele aparecia onde não devia, recebia bolas que não deveriam existir e finalizava jogadas que ninguém havia previsto. A explicação só veio quando ele mesmo decidiu dar nome ao que fazia. Eu sou um Raumdeuter, intérprete de espaços. Mas onde estar? Onde o erro vai acontecer? Onde a defesa vai se desorganizar? Onde o gol vai nascer antes mesmo de alguém perceber? E isso enlouqueceu o jogo. Com Guardiola, muitos acreditaram que aquele seria o fim. Um técnico obcecado por posse, técnica refinada e controle absoluto. Müller parecia incompatível com aquela filosofia. O que aconteceu foi o oposto. Virou o jogador mais usado por Guardiola no Bayern. Mais jogos, mais gols, mais assistências do que qualquer outro. Certa vez, Xavi Hernandes fez uma declaração sarcástica a respeito dele. Nunca entendi esse jogador. Nunca está no mercado das transferências. Nunca é manchete o que é feito dele. Enquanto outros brilhavam nos highlights, Müller acumulava decisões. Na Champions League, seus números o colocaram lado a lado com Messi e Cristiano. Na seleção, foi peça-chave na maior humilhação da história das Copas, participando diretamente do massacre contra o Brasil. E quando diziam que ele estava acabado, respondeu liderando um dos maiores arcos de redenção já vistos, reinventando-se como organizador, líder vocal e cérebro do time, sem nunca mudar quem ele era. No fim das contas,
Müller venceu tudo. Copas, Champions, ligas, recordes de assistências, títulos em sequência que parecem ficção. E ainda assim, raramente foi tratado como gênio. Talvez porque gênios, para muita gente, precisam parecer gênios. Müller nunca apareceu. Ele apenas esteve, no espaço certo, no momento exato, de novo e de novo e de novo, E talvez esse seja o detalhe mais desconfortável de todos. O futebol passou anos tentando explicar Thomas Müller, quando, na verdade, ele estava mostrando que o jogo sempre foi mais simples e mais cruel do que gostaríamos de admitir. Porque enquanto você tentava entendê-lo, ele já tinha decidido o jogo. Se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal. Um forte abraço e fica com Deus. Shalom.